Esse jogo é um jogo para duas pessoas, em que basicamente você vai ter os seus personagens em cena e você vai tentar usar eles para derrotar os personagens em cena do seu oponente. Cada personagem tem uma quantidade de pontos de vida, indicado aqui, do lado do coração, que nesse caso é 4. A quantidade de pontos de vidas vai determinar quantos cards vão debaixo desse personagem quando ele entra em cena. À medida que você vai atacando, você vai tirando esses cards, isso quer dizer que ele está apanhando. E quando esses cards chegarem a 0, isso quer dizer que o personagem foi derrotado. E aí você coloca ele na sua pilha de marcação de pontos. Para cada personagem derrotado, você vai marcar a quantidade de pontos que tem nos pontos de vida deles. Ou seja, o Duende Verde, além de ter 4 pontos de vida quando ele chega, quando você derrota ele, você marca 4 pontos de vidas. Quem conseguir 15 pontos de vitórias primeiro, ganha. E de que forma você ataca? Você pega qualquer personagem seu em cena e declara que está atacando um personagem em cena do seu oponente. Então você usa uma manobra de ataque. No caso de um agente da SHIELD, você pode fazer um ataque armado, que custa 1 ponto. O custo de 1 ponto quer dizer que você vai girar o card no sentido horário uma vez. O Fanático, por exemplo, o ataque dele tem um custo de 2. Isso quer dizer que você vai girar o card 2 vezes. Se você observar bem, você vai ver umas marcações nas laterais do card 0, 1 e 2. Isso quer dizer a quantidade de vezes que o card pode ser girado. No jogo isso se chama incapacitar. Então, se o personagem vai utilizar uma ação de nível 2, ele precisa estar no 2. E aí você gira 2 vezes. Se ele estiver no 1, você não vai poder usar aquela ação de custo 2. Vai poder usar só a ação de custo 1. E aí você vai girar uma vez. Se ele estiver em 0, isso quer dizer que você não vai poder utilizar nenhuma ação que não tenha um custo maior do que 0. Nessa situação de jogo, por exemplo, o Fanático não pode atacar, porque ele está com 1 e o custo é 2. O Demolidor pode utilizar o radar dele de qualquer forma, porque o custo é 0. E o agente da SHIELD pode atacar porque ele tem 1 ponto e o ataque dele custa 1 ponto. Em cada ataque vem descrito quantos pontos de dano ele causa. No caso de um ataque armado do agente da SHIELD, é 1 ponto de dano. No caso de uma pancada do Fanático, são 4 pontos de dano. A quantidade de pontos de dano determina quantos cards você vai tirar do oponente que está sendo atacado. Porém, antes de tirar os cards de baixo do personagem, você tem que ver quantos pontos ele tem de defesa, que é esse escudinho que vem abaixo dos pontos de vida. No caso do Duende Verde, 1 ponto. Isso significa a quantidade de dano que ele absorve sem receber um dano efetivo. No caso de um ataque do agente da SHIELD, que causa só 1 ponto de dano, ele não conseguiria ferir o Duende Verde. No caso do ataque do Fanático, que causa 4 pontos de dano, você tem que subtrair o valor da defesa, ou seja, 4 menos 1, 3. Os cards que estão abaixo do personagem podem não só marcar a quantidade de vitalidade que ele tem, como também as habilidades que ele pode usar. No caso do agente da SHIELD, por exemplo, ele também pode utilizar a habilidade de franco atirador. Vem escrito na parte de cima do card que ele é um card de habilidade. Logo abaixo vem o símbolo e o nome dessa habilidade. Esse símbolo é o que o personagem precisa ter para poder usar essa habilidade. Logo abaixo da vitalidade e da quantidade de defesa que o personagem tem, vem quais símbolos de habilidade ele pode utilizar. Como o símbolo da habilidade é exatamente o mesmo que está no personagem, ele pode utilizar a habilidade de franco atirador, que causa 1 ponto de dano penetrante no alvo. Dano penetrante é aquele que ignora a quantidade de defesa que o personagem tem. Ou seja, se o agente da SHIELD utilizar a habilidade de franco atirador contra o Duende Verde,
Ainda que o duende tenha 1 ponto de defesa, ele vai causar 1 ponto de dano. O que significa tirar 1 card de baixo do duende verde. E o que vai determinar quais são as cartas que vêm debaixo dos personagens? E quais são os personagens que vão para sua cena? Nesse jogo você tem a pilha de compra, a pilha de descarte, os cards que estão em cena e as cartas que estão na tua mão. Para você colocar um personagem em cena, o personagem tem que estar na sua mão. Aí basta você escolher um e colocar a mesma quantidade de cards que vem determinado aqui. Ou seja, a tempestade precisa de 3 cards. Esses cards você vai tirar necessariamente da sua pilha de descarte. Na sua pilha de descarte, chamada nesse jogo de recursos, pode ter qualquer tipo de card, inclusive os personagens. Porém, eles não vão poder ser utilizados como personagens se eles forem para o descarte, só como pontos de vida. Como a tempestade tem esse símbolo entre os poderes e habilidades dela, essa é uma carta útil para colocar abaixo dela, pois ela vai poder utilizar essa habilidade. Além disso, existem as cartas habilidades que não vêm com símbolo. Essas podem ser utilizadas por qualquer personagem. Você não precisa colocar só as cartas que o seu personagem pode utilizar abaixo dele, nem mesmo só cartas habilidade. Você pode utilizar até uma carta personagem para colocar abaixo dele. Só que nesse caso você não vai ter nenhum benefício extra. As habilidades que seu personagem pode utilizar, você coloca abaixo dele com o texto à vista. As outras, não. O ideal é que você escolha bem o momento de colocar um personagem em cena. Isso porque, quando um oponente te ataca, é ele que escolhe qual card vai sair debaixo do personagem. E, uma vez que um personagem perdeu um card, ele não recupera mais.